um imóvel rural regular, ele está regular em todos os cadastros que são obrigatórios a ele. Está atualizado em todos os cadastros que são obrigatórios a ele. Ele está com as informações coincidentes, concordantes, em todos os cadastros que são obrigados a ele. Porque se ele está em desacordo com algum desses cadastros, ele é irregular. E por isso que a gente fala na GNSS Engenharia que a grande parte dos imóveis rurais, dos 9 milhões de imóveis rurais, são irregulares. Porque são diversos cadastros, diversas declarações, que até para a gente que trabalha com isso, né, a gente se perde. Então, muitas vezes, o nosso cliente, proprietário de imóvel rural, ele acha que tem o CCIR, mas ele tem o ITR, ele acha que já fez o K, né, ele acha, às vezes, que já fez o GEL, mas só fez o K. Então, é um pouco confuso, porque há muitos cadastros, há muitas obrigatoriedades e não se explica muito bem isso. São várias legislações, uma entrando depois da outra, obrigando alguns cadastros, né? E acaba que gera uma confusão na cabeça do nosso cliente e gera uma confusão na cabeça da gente também, que quer trabalhar com isso e precisa entender toda essa sopa de letrinhas que a gente fala. SGF, SCIR, CNI, ITR, CAFI, SNCR, ADA, K, GEL, GEOINCRA, certificação, georreferenciamento, terceira norma, segunda norma, planta, memorial descritivo, e aí vai, DITR, CTF, que é o próprio cadastro do ADA. Então é uma confusão, pessoal, é muito cadastro. E por isso que a gente traz aqui todo esse conceito, e às vezes não é de uma hora para outra que você pega também. Né? Você entende todos esses cadastros. É uso capião, falei, né? Então, tem todas essas questões que a gente, para trabalhar nessa área, a gente precisa entender. Uma regulação completa para a gente é todos esses cadastros atualizados. Quais são os cadastros, Santiago? O CCIR dele, que é o CPF do imóvel rural, que é um cadastro que se faz do INCRA. Santiago, quem é que pode fazer? Até o próprio proprietário pode fazer, né? Mas se ele for uma posse, ele pode fazer. Se ele for uma área registrada, ele pode fazer também. O CNI, pessoal, é a integração do CCIR, que é o cadastro do INCRA, com o cadastro da Receita Federal, que é o ITR. Então, o CNI, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, ele é mais um cadastro que faz essa vinculação, os dados do INCRA, do cadastro do INCRA, com os dados da Receita Federal. Tá? Então, criou esse cadastro para fazer essa vinculação. Tá? Por que, Santiago? Porque cada um tinha um cadastro, um tinha 7 milhões de imóveis rurais, o outro tinha 9 milhões, o cara já tem 6,5. Então, fica uma confusão. Então, acertadamente, se criou esse Cadastro Nacional de Imóveis Rurais para vincular essas informações. E hoje, ele tem prazos. Vai chegar em 31 de dezembro desse ano, as áreas de 50 ou mais hectares vão travar aí, porque não estão feitas o CNI. Então, abre um grande mercado de trabalho de todos os imóveis rurais que não tem CNI. Porque ou ele não tem CCIR ou ele não tem ITR, muitas vezes, né? Então, CCIR, CNI, ITR, Cadastro Ambiental Rural. Declarou área ambiental no ITR, para obter o desconto tem que fazer o ADA, o Ato Declaratório Ambiental. É ele que comprova que você está utilizando a área ambiental ali. Né? O ADA é feito no IBAMA, um outro órgão. Poucos conhecem. E você da área ambiental aí, quase ninguém da área ambiental conhece também esse ADA. E sabe como é que eu conheci? Quando o cliente pediu para mim. Né? E a gente, o que é isso aqui? A gente começou, foi lá, correu atrás e sabe fazer hoje. Mas ele é um cadastro que comprova a declaração das áreas ambientais no ITR. Falei dos 5 cadastros aqui, não falei? Pessoal, todos esses cadastros aqui, todos esses 5 cadastros que eu falei, você não necessariamente precisa ter uma faculdade técnica para fazer esses cadastros. Você não precisa ter uma formação técnica para fazer. Você precisa ter conhecimento para fazer todos eles. Você precisa, para saber o CAS, você precisa saber o que é uma reserva legal. Você precisa entender do que é uma área de APP. Você precisa entender do que é uma área produtiva. Você precisa saber fazer todos eles. Mas não necessariamente precisa ter uma formação técnica na área. Esses 5 cadastros. E aí, Santiago, qual é o outro cadastro que a gente vai precisar fazer aí para ter um imóvel regular? Você vai precisar da área medida, georreferenciada, com a planta, memorial descritivo e RT. Então, você vai ficar da planta, memorial descritivo e RT, o georreferenciamento da área. Quem faz o georreferenciamento? Quem está habilitado para fazer o georreferenciamento. Quem está habilitado? Profissionais técnicos da área. Santiago, e a certificação, o que é? Existe prazos para fazer a certificação.
O que é a certificação? É um georreferenciamento, é lá você medir todos os vértices do imóvel, né? Só que no padrão do INCRA, no padrão da terceira norma do INCRA, existe uma obrigatoriedade para georreferenciar essas áreas no padrão do INCRA. Então, hoje, se você for fazer qualquer ação no imóvel rural, pegar um crédito, desmembramento, remembramento, vendeu a terra, qualquer ação que envolva o cartório, vai se exigir para você a certificação do imóvel rural, né? Que nada mais é um georreferenciamento medido nos padrões do INCRA. Só que não é todo mundo que faz, são profissionais credenciados junto ao INCRA que estão habilitados para certificar esse imóvel, tá? Como eu falei, tem prazos de acordo com o próprio tamanho de área, e hoje as áreas de 100 hectares acima têm que ser certificados. E é isso que a gente preconiza no Combo Rural aqui. As áreas elas vão diminuir, vão vir para 25 hectares em 2023 acima, né? E vai chegar uma hora que todas as áreas vão precisar ser certificadas, vão estar já referenciadas nos padrões do INCRA. Então, o ideal é que você já meça o seu imóvel no padrão do INCRA, né, para evitar retrabalho para o seu cliente, e já deixe todos os seus cadastros aí concordantes, coincidentes. É isso que o Combo Rural almeja aí, para que não tenha retrabalho. Então, o ideal é que, se você não é um profissional habilitado, você tem a opção, né? Ou você é um profissional credenciado, você mesmo pode fazer, ou você é um profissional da área técnica, como engenheiro civil, técnico em agronomia, arquiteto, geógrafo, engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária. Quem é da área técnica pode se credenciar, pode fazer curso de especialização, né, ou pós-graduação, para você ter uma carga horária de disciplinas para você se habilitar para fazer o georreferenciamento, habilitar para se fazer esse serviço de georreferenciamento e solicitar o credenciamento junto ao INCRA. Aí você vai poder prestar esse serviço. Então, você tem essa opção. Se você for credenciado, você já executa, né? Se você for um profissional técnico, você pode se credenciar ou não. Ou se você for um profissional empreendedor que entendeu essa demanda, entendeu que pode fazer todo esse cadastro, entendeu que pode fazer uma parceria com esses profissionais técnicos. Então, tem muito profissional técnico aí que precisa de pessoas empreendedoras que saibam ali conquistar o cliente, saibam oferecer, né, a regularização completa para o cliente. Isso aí, você pode fazer parcerias. E a gente, na comunidade do Combo Rural, né, a gente tem muitas pessoas de todos esses 3 perfis que fazem parcerias, né? A gente mesmo tem parcerias. Então, fiquem atentos a isso, fiquem atentos a todas essas parcerias, todas essas possibilidades. Se você for regularizar uma área junto ao cartório hoje, você precisa entregar todos esses cadastros, inclusive as declarações dos últimos 5 anos do Imposto Territorial Rural. Então, se você está criando imóvel do zero, você tem que comprovar todas essas 5 declarações. Então, o cartório exige isso de você para averbar todos esses cadastros, né, na matrícula do imóvel, na área registrada. Para o cara que tem uma área registrada, você vai precisar dessa averbação da matrícula. E isso que é o imóvel regular para a gente, tá? E eu digo para você, poucos imóveis estão assim, e por isso que o mercado de trabalho é enorme.